Olá! Aqui quem fala é o Davi, pareceu o Felipe Neto, né? Aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, porque tudo que a gente vê como normal tem a ver com a espiritualidade, ou seja, com o sobrenatural. Tá tudo interligado, meus irmãos. E o vídeo que eu trago para vocês aqui não é nada bom. Já foi apresentado por outros youtubers, inclusive o deputado Gustavo Gaia, e eu fiz a dublagem aqui de uma reunião lá nos Estados Unidos com pessoas muito importantes que estão olhando para o Brasil atravessado depois das declarações do Molusco, e já soa um tom de sanções contra o Brasil. Nós avisamos que isso poderia acontecer, não é certo, né? Eles não falam, olha, a gente vai criar essas sanções, mas o tom, né, inclusive já é cobrado pelos próprios representantes de Israel, e você vai ver isso na dublagem que eu vou fazer agora dessa entrevista, uma atitude contra países que estão tomando esse tipo de posição. Então, se acontecer sanções contra o Brasil, não se espante, meus irmãos. Eu disse para vocês que esse cara é o cara da vingança, ele veio para dar a revanche, tá acontecendo isso, você vê a perseguição, os caras tentaram tomar o celular, fizeram de tudo com o Bolsonaro, não conseguiram provar nada, então estão criando uma narrativa de crime para ver se prende o cara. Tudo indica que vão prender, né? Ninguém entende qual crime, porque se tivesse como a gente já falou, um triplex, o nome do cara, alguma coisa que o cara meteu a mão, que prenda, né? Faça-se justiça. Mas não, estão inventando na interpretação deles que existe um crime, na interpretação deles, e querem prender o cara, porque estão vendo aí a volta da direita em muitos países, né? Países importantes, e sabem que o Brasil vai ser o próximo. Então estão tentando de toda maneira. Preste muita atenção, que você vai ver que não é brincadeira, não é narrativa de bolsonarista, nós não somos, deixar bem claro, nós somos patriotas. E não podemos deixar uma coisa terrível como essa que está aí, continuar assim, né, fazendo o que quer, e não ter nem pelo menos um contraponto, nem que seja em vídeo de internet. Quem ama o país não entrega ele assim tão fácil, de mão beijada. Então escute para você ver que não é narrativa de pessoas patriotas, escute. Eu fiquei chocada pelos comentários do presidente Molusco brasileiro, falando na cúpula da União Africana na Etiópia. Quando ele disse, como você sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza não tem momentos paralelos históricos. Na verdade tem, quando o Bigode decidiu eliminar os judeus. Como você sabe, o Departamento de Estado tem usado por anos a definição da IHRA, que inclui exemplos contemporâneos de antissemitismo. Como fazer comparações de políticas israelenses contemporâneas às dos neobigodes? Eu estou preocupada com a declaração do presidente Lula. O que o Departamento de Estado tem a dizer sobre esse tipo de retórica antissemita? Bem, é claro que esta declaração se encaixa na definição do IHRA, do que constitui o antissemitismo. Eu sei que o secretário Blinken falou com ele diretamente quando eles estavam na cúpula. E eu sei que o porta-voz do Departamento de Estado amplificou os comentários do secretário e os repetiu. Eu também sei que localmente houve um significativo corpo de líderes políticos e governamentais que discordaram desta declaração, mas é muito perturbador. É antissemitismo, como é a negação. Alguém mencionou anteriormente a negação do Holocausto. A negação do Holocausto levou 2 décadas para ter qualquer tração. A negação de 7 de outubro levou 2 ou 3 dias. E as pessoas disseram que não aconteceu, que era mentira, que foi inventado. E isso é extremamente perturbador. Apenas no Brasil, houve um aumento de 1000% nos ataques antissemitas nos últimos meses. Quais são as consequências para um Lula por estar insultando Israel? Primeiro de tudo, quando vou a esses países, ou meu vice vai para esses países, ou quando me encontro com seus representantes aqui, indicamos inequivocamente que tais declarações estão fora dos limites. O que eles respondem? Eles ouvem. Brasil, por exemplo. No Brasil, o que aconteceu no Brasil, o país latino-americano mais importante em tamanho? Quando o presidente Lula fez sua declaração, comparando as ações de Israel com as do Bigode, isto é muito ruim, não é? Eu diria que é quase tão ruim quanto pode ser. Eu não consigo pensar em como ficaria muito pior.
E o que você disse? Naquele momento, ele, Lula, estava na África, como também estava o secretário de Estado, Antony Blinken. Eles se encontraram e eu sei que na reunião deles, o secretário Blinken chamou sua atenção por ter dito isso. E ele fez isso dentro do contexto de sua história pessoal. Como você deve saber muito bem, seu padrasto foi um sobrevivente do Holocausto. E aparentemente ele esqueceu. Então, indo direto ao ponto, quais são as consequências vindas dos Estados Unidos para esses países se eles continuarem atacando e criando essa situação de antissemitismo? Nós continuaremos a chamar a atenção. E isso é tudo que fazemos? Bem, eu não tenho certeza. Eu acho que, em particular, nós indicamos que isso é algo que é muito preocupante para nós e muito perturbador. Que discordamos disso. Muitas vezes vamos chamar a atenção por usar a definição da IHRA e, portanto, sendo, sem dúvidas, eles são antissemitas. Então, meus irmãos, para você que é adulto, né, você que sabe as consequências, você que raciocina, você sabe que nossa imagem agora está muito queimada lá fora. Um povo antissemita, e isso é muito ruim para nossa nação, muito ruim para nossa imagem como brasileiros. Você achava difícil, né, conseguir um visto, conseguir visitar um país de primeiro mundo? Pois é, agora vai ficar cada vez mais difícil, porque essa é a imagem terrível, né, que estamos tendo lá fora, graças a essa aberração aí que está na cadeira de maior poder da nossa nação. Uma coisa que amenizou esse impacto tão negativo, mais uma vez, são os patriotas. Você que comentou nas redes sociais, você que sabe o que acontece ali, que não tem santo na Palestina, que a grande verdade é que aquele grupo que é considerado maldorista, né, parece o nome do Inhame, Ra, né, e tem o Mar. Eu prefiro não falar o nome, eu vou falar o grupo maldorista do Inhame, tá certo? Esse grupo, classificado internacionalmente como maldoristas, ele na verdade é o governo de lá. Ele é formado por pessoas de lá, ele é protegido por pessoas de lá. Ah, Davi, mas eles oprimem, mas aquelas pessoas veem aqueles caras ali com algum tipo de santidade e dão seus próprios filhos, eles próprios entram naquele grupo para fazer todo aquele tipo de mal, achando que estão lutando em algum tipo de treta sagrada. Eu tenho as declarações deles aqui, eu não consegui postar isso no YouTube, e eles deixando claro que eles não querem um convívio com Israel. Eles não querem exigir nada de Israel, eles querem a extinção de Israel. O simples fato de existir aquela nação ali chamada Israel, para eles é uma ofensa e precisa desaparecer. Então não me venha com mimimi, com... Ah, Davi, mas tem gente inocente sofrendo. Foi uma decisão tomada pela maioria daquele povo. Se hoje não conseguem mais mudar isso, é um castigo por ter feito essa escolha. É uma coisa que nós, inclusive brasileiros, podemos também passar logo logo. E é por isso que tantos patriotas conscientes têm tentado alertar dia após dia. Eu inclusive quero colocar aqui para vocês o próprio líder desse grupo maldorista agradecendo pessoalmente, ele é o dirigente, ele agradecendo pessoalmente ao Molusco por essa força que está dando a eles. Gente, repito, que arranca a cabeça de bebê, que violenta mulheres e depois toca fogo, faz disso um troféu e recebe homenagem popular, normalizaram o crime, literalmente, é a mão de obra, o machado do Deep State, a grande verdade é essa. Ou você imagina que aquelas armas e aqueles equipamentos que eles têm brotam da terra, eles plantam aquilo e nasce, ou alguém manda para eles? Entenda isso, meu irmão. Nem sempre o que você vê é preto no branco como você acha que é. Veja as declarações dele para literalmente queimar ainda mais a imagem de cada brasileiro decente e de bem desse país. Hoje eu estou falando com o público desta conferência e um dos maiores estados e países do mundo. A nação em ascensão, o Brasil, que é um país amigo dos palestinos, apoiador da causa palestina. Estamos realmente honrados com todas as declarações atuais de oficiais, em particular as declarações do presidente Lula, sobre seu compromisso e posições corajosas para apoiar a causa palestina e, em particular, para pedir um cessar-fogo e para parar essa agressão contra o nosso povo. Olha, meus irmãos, essa declaração aqui é muito preocupante.
É essa a imagem, né? Um país amigo desse tipo de grupo. Quando eu comecei o canal aqui, há 10 anos atrás, eu não conhecia ninguém que fizesse canal. Tinha uns amigos, mas não tinham qualquer noção. Fizeram um canal por fazer. Não postavam vídeos regularmente e nem esperavam ganhar qualquer coisa com esse tipo de trabalho. Então eu tive que aprender tudo sozinho. E quando eu dava uma opinião polêmica, quando eu fazia um vídeo polêmico, eu prestava atenção no tipo de pessoa que estava concordando e gostando do que eu estava dizendo. Eu sempre tive esse viés, essa posição conservadora aqui. Tanto é que muito antes de aparecer o Bolsonaro, um dos vídeos que viralizaram aqui do canal foi de Dr. Enéas, né? Que a gente falava que, na nossa opinião, ele não teria falecido de causas naturais. E explicávamos como poderia ter sido feito, né, para ele adoecer. Mostramos uma substância que tinha na água, na encanação, na verdade, que foi um problema que teve lá nos Estados Unidos. Nós mostramos um estado, inclusive fizeram um filme disso, né? E esse vídeo que nós mostrávamos de Dr. Enéas, nós podíamos dizer que alguém pode ter dado essa mesma substância até na água que ele bebia, já que foi uma coisa muito repentina, apareceu assim com pouco tempo, acabou ceifando a vida do Dr. Enéas. Claro que eu não afirmava que realmente foi aquilo, mas que havia essa possibilidade. É óbvio que esse vídeo fez muito sucesso, foi um dos primeiros que eu fiz no canal, e logo ele foi removido assim que ele começou a despertar. Acho que bateu a marca ali perto de 1 milhão e começou a realmente incomodar. Então eu prestava atenção nisso. Se as pessoas que estavam concordando comigo, gostando, se inscrevendo, eram pessoas que já seguiam outros bons canais, eram pessoas conservadoras, pessoas do bem, eu sabia que eu estava indo no rumo certo. Já quando a gente fazia algum tipo de vídeo, e acontece sim, né? Às vezes vai acontecendo as coisas, você dá uma determinada opinião no calor da emoção, e aí você vê que tem muita gente de esquerda, né? Gente que segue o lixo mesmo da plataforma, aí você vê que tem algo errado. É um exemplo, meus irmãos. Imagine que a gente está numa rua que de um lado tem um presídio, certo? E de outro tem vários trabalhadores em diversas funções. E aí você declara alguma coisa e os presos começam a vibrar, a elogiar, a dizer que você é um herói. Esses presos são feitos, em sua maioria, violentadores de criança, imagina, espancadores de mulheres, ladrões e assassinos. Estão todos vibrando com o último discurso que você fez. Eu nem preciso ouvir o seu discurso para saber que alguma bobagem você falou, né? Para essa turma estar concordando e vibrando com você, querendo levar você nos ombros. Por outro lado, se você fizer esse mesmo discurso e essa turma começar a te xingar, né? A tirar pedras em você, te ameaçar, e em contrapartida, do outro lado da calçada, os de trabalhadores de diversos tipos, começarão a te elogiar e dizer: é isso mesmo, irmão, coragem, estamos com você. Então isso guia, né? A vida, meu irmão, às vezes é difícil a gente saber qual direção seguir. Mas quando você tem humildade, humildade é isso, não é você ser pobre, sem condições para nada. É você ter essa humildade de perceber as coisas, olhar a opinião do próximo e aí ter o seu próprio julgamento em cima dessas coisas. Isso é a verdadeira humildade. E aí quando você olha para o vídeo aqui, né, o tema do vídeo, você vê o quanto nós realmente estamos afundando, não só financeiramente, essa bagunça que está aí, né, essa instabilidade, todo mundo com medo, os bandidos com muito mais direito do que o cidadão, do que o policial, né? Além disso, também estamos afundando moralmente, né? Não basta a perda de emprego, empresas que estão aqui no Brasil consagradas estão para sair, né? Serviços que têm empregado muita gente, como iFood, como Uber e tantos, né? Estão para sair. As próprias plataformas também, essa que você está aqui e tantas outras, podem sair se certas leis e imposições forem realmente impostas. Então, meus irmãos, é isso. O país está afundando. Agora você tem uma mídia comprada que, se fosse o Bolsonaro, você pode ter certeza que eles estariam falando aí do perigo, né? De o Brasil até entrar numa treta, que isso seria um acidente diplomático. Tenha certeza que eles usariam esse tipo de palavra. Olha, o maior acidente diplomático da história, precisa tirar esse cara é louco, tá prejudicando o país. Eles falariam isso, né? Mas como o que tá aí tapou a boca deles com grana, eles estão nem aí não, meus irmãos. Estão nem aí não. Então cabe a nós, não é, passar esse vídeo adiante. Esse tipo de assunto, ele é boicotado, é fato, né? Não é para falar esse tipo de coisa. As imagens mesmo, repito, não podem ser mostradas porque é para manter o debate. Então existe isso sim, acredite você ou não. É por isso que o nome desse canal é Encarando o Sobrenatural, porque tudo tem a ver com o sobrenatural, tudo ligado, meus irmãos, acredite a pessoa ou não. Enfim, eu vou encerrando por aqui. Agradeço demais a cada um de vocês que assistiu o nosso vídeo. Mais uma vez eu peço que você passe adiante. A questão agora não é mais cobrar de quem fez o L, agora a questão é de cobrar de quem continua fazendo o L. Porque errar é humano e perdoar é divino.
Agora, persistir no erro aí realmente é uma burrice que não dá para perdoar. Certo, meus irmãos? Então passa a informação adiante, deixa aquele likeão maroto, comenta aí a tua opinião, o que é que você sentiu, né, vendo tudo isso, o clima que está sendo criado ao redor da nossa nação e mais, né, na nossa própria reputação como brasileiros, como um povo ordeiro, como um povo pagador de imposto, né, em vez de se olhar isso do brasileiro, esse esforço que todos nós fazemos, olha como é que a nossa imagem está ficando lá fora.